Olá! E aí, gente? Como vocês estão? Aqui é Nádia. Faz muito tempo que eu não posto alguma coisa aqui. E ontem foi o aniversário de 6 anos do lançamento do meu primeiro álbum, Nádia Silverstone. E esses tempos atrás, tava aqui fazendo umas coisas dessas músicas aí e eu tava no ChatGPT, pedi pro chat descrever as minhas músicas e eu achei muito legal. Eu comecei a ver essas músicas de um jeito diferente. Então eu quero compartilhar com vocês o que o ChatGPT falou sobre as minhas músicas. Vamos lá! Então, começando com a Stone Baby. A música Stone Baby reflete sobre as experiências contrastantes de vida e morte. Ela expressa a perspectiva de alguém que sente que nunca teve a chance de sobreviver, comparando-se a um bebê de pedra. Bom, para quem não sabe, bebê de pedra é um bebê, né? O bebê vai se formando, mas aí chega uma hora que às vezes ele morre. E no caso a mãe, ela não sabia. E ele começa a se calcificar ali dentro e acaba virando o que os médicos chamam de bebê de pedra, né? Stone Baby. E, bom, né? Eu acho que também ninguém sabe que a letra em si foi inspirada nisso. Ela foi inspirada numa notícia que eu vi. Então isso foi num país assim, acho que era na Índia, alguma coisa assim, eu não lembro. Um país lá do Oriente Médio. Tava assistindo as notícias anos e anos atrás. E daí tava falando que uma senhora de 60 anos de idade disse que tava com dores abdominais e que foi no médico, e daí fizeram um ultrassom e aí eles falaram assim pra ela que eles descobriram que tinha algo anormal e que daí eles foram ver o que era, né, abriram, né, e aí viram que se tratava de um caso de uma perda, né. No caso ela sabia desse bebê e que quando ela era nova ela foi pro hospital e demorou muito pra eles verem ela, e ela tava com muita dor e ela queria ir embora. Ela cansou de esperar. Foi embora, né? A gente fica imaginando como é que é viver uma vida inteira sabendo que você estava grávida, que você perdeu e que não foi retirado o feto, né? Então, enfim, meio pesado? Sim, meio pesado. Mas assim, gente, quando assisti aquilo, naquela hora, aquilo me impactou bastante. Eu comecei a escrever na hora. Então a letra em si da Stone Baby foi bem fácil de escrever. E aí, então aqui, continuando aqui no que o ChatGPT falou, ela expressa a perspectiva de alguém que se sente que nunca teve a chance de sobreviver, comparando-se a um bebê pedra, um símbolo de imobilidade ou potencial desperdiçado. Por outro lado, o ouvinte ou outra pessoa é vista como um milagre, alguém que sobreviveu e pode aproveitar a vida. A música contrasta as lutas existenciais com o reconhecimento da preciosidade da vida. Mas é isso, então tem esse contraste, né? Que o bebê pedra não conseguiu sobreviver para nascer e viver, mas que por outro lado, todos nós que conseguimos, né, nascer nessa experiência louca de vida, né, e para quem não sabe, né, eu tenho minhas crenças, né, sobre a vida, o que significa a vida. Então, assim, essa vida é muito doida. Mas que mesmo assim, nós que conseguimos nascer, estamos nessa experiência, somos um milagre. Ok,
Aí o próximo aqui temos The Chosen One, que diz assim, ó, o ChatGPT falou: parece refletir uma história pessoal envolvendo a madrinha da cantora, que foi forçada a assumir responsabilidades desde muito jovem. Eu acho que não foi isso que aconteceu, tá? Mas que ela era muito jovem quando, né, ela foi convidada a ser a minha madrinha. As letras transmitem arrependimento e distanciamento, explorando como essa jovem, a escolhida, ficou presa em uma situação difícil. Fala sobre temas de inocência perdida, de estar preso a circunstâncias fora do controle e as consequências emocionais de tais experiências. Bom, né, eu lembro que quando eu era pequena eu adorava essa pessoa que foi convidada para ser minha madrinha, mas que como a gente acabou viajando e morando fora por muitos anos, teve um distanciamento, e eu acho que eu tinha muitas expectativas sobre, como todo mundo, né, tem expectativas, né, das pessoas e tal, e teve um distanciamento por causa das viagens, né, então as pessoas acabam se tornando estranhas, né, pra nós, não tem mais uma conexão, sabe? Mas veja que, tirando essa história pessoal, né, realmente a canção fala sobre temas de inocência perdida, de estar preso a circunstâncias fora do controle e as consequências emocionais de tais experiências. E assim, essa canção, ela foi também escrita muito rápido. Eu acho que era uma coisa que estava dentro de mim que eu tinha que soltar, sabe, assim. E daí também a música em si, ela veio primeiro, e daí quando eu escutei essa música e eu tava lá procurando uma letra, eu comecei a cantar ela e ela caiu totalmente bem, né, na música. Foi, acho que, a mais rápida que eu escrevi. De todas elas, ela veio mais rápida, porque daí foi só colocar a guitarra e ela meio que já tava pronta, assim, né. Mas veja, a pessoa que foi escolhida para ser minha madrinha, e, né, sem contar o meu padrinho, né, também, que no caso eles eram tão jovens que eles separaram, e eu não tenho nenhuma notícia mais. Eu não vejo muito ela e nem ele, nunca mais vi. Mas eles estão no meu coração, sempre estiveram. Pra quem escreve uma música de algo assim, né, como se fosse triste, na verdade só quer dizer que só existe amor, e é a única coisa que existe. Vamos lá, então, para a próxima. Nossa, a gente já gravou 10 minutos, gente. Vamos lá. Terceira canção, né? Drink Fast. Explora temas de escapismo, insegurança e busca de conforto no álcool para evitar confrontar sentimentos profundos de solidão e dúvidas. O impulso repetido para beber rápido sugere o desejo de entorpecer emoções desconfortáveis. Evitar a autorreflexão e perder controle no momento. A música retrata uma pessoa desconectada e incerta, refletindo sobre encontros passageiros e questionando se haverá conexões significativas no futuro. Nossa, que legal, né? O ChatGPT, ele me fez ver essa música aqui de uma maneira muito profunda, assim, sabe? Porque, e daí, né, escutando, né? Sim, é bem profundo. E, tipo assim, ela foi escrita na época que eu morava em Londres, e lá tem muito, né, de você sair pros bares e pubs, né? Então era anormal ver alguém sem o copo, e geralmente eu estava sem o copo, né? Não estava querendo beber álcool.
ou era um copo de água. E isso era normal também. E daí me perguntava, mas quando não tinha nada na mão, mas você não quer beber? Daí eu falei, não. Eu falava, não, obrigada, né? Não tô com sede. E daí eles achavam estranho, né? Como assim não tá com sede? Mas assim, nem pra socializar, né? Que a pessoa quer beber. Tipo assim, ela não precisa então disso, né? Pra socializar. E também, sem tirar que quando eu bebo, eu sou pequena, gente. Eu tenho 1,57 m. Sou uma pessoa pequena e magra. Então não dá. Eu tenho que não beber para não ir embora cedo do rolê, sabe assim? Eu escutava muito falar, né, das historinhas no outro dia, assim, né, ia trabalhar e escutava falar, né, que pessoa ficou com tal pessoa encontrou tal pessoa e ficou, e daí tipo, ficava o questionamento, né, mas será que vai se ver de volta? Será que, né? Fica essas perguntas no ar aí, né? E realmente era aquela coisa, assim, de você escutar também que a pessoa ia pra academia a semana inteira e aí chegava sexta, sábado, ia pra balada, pro bares, pra pubs e enchia a cara, né? Não conseguia nem voltar pra casa. se equilibrava, né, tipo, nas paredes pra andar, assim, gente, eu vi isso. E isso era um hábito de manter uma rotina saudável durante a semana e daí vou beber todas no final de semana. Acho que dá pra manter um equilíbrio, né, com as coisas e olhar pra dentro. O que a pessoa está evitando de olhar para dentro? Porque se tem excesso de algo na nossa vida é porque a gente está distraído do que a gente realmente precisa olhar para dentro. E no caso, quando eu digo olhar para dentro, o que nos incomoda, né? Que a gente não quer dar atenção para resolver isso dentro de nós, né? Então a gente acaba se distraindo com o mundo externo e colocado debaixo do tapete o que precisa ser visto. E você vai sobrevivendo assim na vida, né? Ok, e aí agora então temos Fairy Tales, que diz assim, o seguinte: aborda a desilusão das fantasias românticas e a dura percepção de que contos de fadas não existem. A música conta a história de alguém que permitiu-se acreditar em uma conexão idealizada com um desconhecido, apenas para enfrentar o arrependimento e a consciência de sua própria ingenuidade. Toca em temas de confiança cega, vulnerabilidade emocional e a dor das expectativas rompidas, sugerindo que não se deve perder a si mesmo em pensamentos vazios ou desilusões amorosas. Nossa, né? Ai, gente, é muito legal a visão do ChatGPT dessa música. Esses relacionamentos românticos que são idealizados e que vêm a serem rompidos, né? Depois, ou que nem começou, mas você já tá idealizando que a pessoa gosta de você, e nós vivemos desilusões, né? Que no caso seria perceber que foi uma ilusão, perceber que a idealização foi uma ilusão, por isso desilusão, né? Mas que no final, né, que a letra diz: Don't lose your mind, wasted thoughts break your heart. Então não perca sua mente, não perca a cabeça. Pensamentos desperdiçados, aqui o tradutor tá falando. Wasted thoughts. Pensamentos que não valem de nada a gente ter, que esses pensamentos, quando isso acontece, são autossabotadores e não valem a pena que a gente fique olhando para eles, porque a gente se machuca com os nossos pensamentos, entende?
Então, assim, quando acontece essa desilusão, a gente precisa se conectar com o nosso eu superior. E é isso. Os pensamentos de ilusão e de expectativa são feitos através do sistema do ego. Então a gente não deve nunca ficar concentrada e focada neles. Porque é esses pensamentos que geram a dor em nós, né? Se a gente vive essas desilusões ou qualquer coisa na vida, né? Mas essa canção aqui, eu lembro que eu fiz, eu escrevi inspirada numa experiência que eu tive, que eu gostei muito de alguém lá, quando eu tava morando lá, em Londres, e não foi correspondido, e eu tive muitas expectativas, e essas expectativas que não foram comprometidas, não foram supridas, se tornaram desilusões, e através dessas desilusões tive muitos pensamentos de que eu era inferior, que eu era insuficiente, que eu não servia, e que então esses pensamentos aí que são sabotadores, são cheios de culpa, né? Então a culpa tá em mim, né? Eu não sou boa o suficiente para estar com alguém ou com essa pessoa tal. E aí então são esses pensamentos que a gente deve cortar na hora, porque senão você fica muito tempo nisso, e eu fiquei muito tempo nesses pensamentos. Não valeu a pena o tempo que eu fiquei neles, né? E eu nem tinha saído com a pessoa, sério, sabe assim? Realmente deixar de lado o sistema do ego e se conectar com o eu superior, porque o eu superior é o nosso eu superior, é a pureza, é o nosso eu puro. Aqui vamos para a Leafless, que o chat diz o seguinte: Leafless pinta um quadro assombrado e introspectivo, focando em sentimentos de alienação e desejo de escapar. A imagem de uma árvore desfolhada com sapatos pendurados em seus galhos sugere abandono e estar preso ao passado. As letras exploram o desejo de retornar a um tempo antes da dor, buscando libertar-se de memórias que pesam na mente. Temas de perda, deslocamento e a luta para seguir em frente são centrais nessa faixa reflexiva. Ai, que legal, né? É uma maneira de explorar a canção, né, de uma outra forma. Isso é muito legal. E é isso mesmo, a letra, né, só pra contar um pouco também, esse vídeo tá ficando enorme. Acho que vou ter que dividir ele em dois, mas enfim, ó. A ideia foi que eu morava num prédio e tinha uma árvore enorme na frente, e quando eu saía, eu entrava no inverno, as folhas tinham caído, tava, né, pelada mesmo a árvore, e tinha sapatos, tênis pendurados nessa árvore. Alguém foi lá, jogou o tênis e pendurou. E aquilo, tipo, olha, eu sempre imaginava, tipo, né, a pessoa lá jogando tênis, tipo, olha, ele tá no alto, quanto tempo será que ele tá lá? Umas coisas nada a ver. Enfim, então, realmente essa canção, ela tem uma questão aí de se perguntar, né, onde que a gente pertence, né? E é claro que na época que eu escrevi, eu tinha essa questão, porque viajei muito, fui para muitos lugares e as amizades eram temporárias, teve esse questionamento aí de onde pertencer, e que hoje em dia eu já tenho muito claro em mim que a gente pertence em qualquer lugar que a gente vá, porque em qualquer lugar que a gente vá está certo. Qualquer lugar que nós estamos também está certo, é onde que a gente pertence. Não importa. Não importa onde você estiver, você vai pertencer.
No caso, você tem que escolher o guia, né, para você realmente sentir que você pertence, porque no final das contas nós estamos em Deus, nós estamos no todo e é onde a gente pertence. A gente vai encontrar a paz interior, não importa onde a gente estiver. Mas é claro que com o ego não dá, tá? O ego vai tipo falar, eu não pertenço aqui, eu tenho que ir pra tal lugar, né? O ego vai querer te distrair pra você não estar em paz. E, enfim, essa canção, não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, foi feita também a música primeiro, e daí veio a letra. Daí veio a letra assim, eu já tinha coisas escritas, daí eu comecei a cantar, e daí eu, olha, isso aqui vai com essa aqui então. Deu match, né, a letra com a música. O refrão, ela também veio super rápido, eu me lembro que eu comecei a cantar ela, e que eu fiquei, olha, aqui está o refrão. E não tem muita, acho que não tem muitas músicas que tem refrão, né, se você for ver. Não sou muito boa em escrever refrão. Mas eu amo música, né? Amo música e tá tudo certo. Aí aqui, a próxima, Sleeping Awake, fala sobre a sensação de estar preso em um ciclo monótono, vivendo sem clareza ou propósito. As letras transmitem a sensação de sonhar e desejar liberdade do ordinário, ao mesmo tempo em que se sente preso. Os temas recorrentes de arrastar-se pelo dia, usando preto ou crachá, simbolizam conformidade e um anseio por algo mais. E assim, esse cenário é completamente o simbolismo, né, de quem vive um trabalho, né, em shopping, em um lugar que tem muitas horas que tem que trabalhar, que você tem que estar sorrindo toda hora, né, que você tem que se vestir de uma certa maneira. Nesse lugar em especial, eu tinha que me vestir de preto e usar um crachá. Então, assim, essa música transmite que você tá lá, tá sorrindo, tá dando o seu melhor no trabalho, mas que realmente você está dormindo para você mesmo. E o que você faz, né? O que mais que você pode oferecer para o mundo, não só no trabalho em si, nesse tipo de trabalho onde você vai lá, dá o seu melhor, né? Você aí uniformizado, horários longos, não só horários longos, mas as rotas em si, né? Elas são muito puxadas. E daí dá essa sensação da gente se arrastar, sabe? A música questiona se é possível realmente acordar e se libertar desse estado de dormir acordado. Vamos lá, última música, a Battle Cry, que é o grito de guerra. Em português, a Battle Cry, o significado é grito de guerra. É um hino de autossuperação e resiliência. As letras expressam as dificuldades da autodescoberta e a pressão das expectativas sociais, especialmente com o passar dos anos. Apesar de sentir-se imperfeita e incerta, há uma forte mensagem de perseverança, enfatizando que a pessoa já percorreu um longo caminho para desistir agora. O encorajamento repetido para acreditar em si mesmo reforça o tema de força pessoal e determinação. E é isso mesmo, é bem isso aí. É não ter vergonha de quem você é,
Não importa a idade que você tem, não importa a sua situação, contanto que você persevere no que você quer fazer, no que você é inspirado, né? No caso pra mim aqui seria a música. Eu queria muito escrever música, me achava muito velha, me achava, sabe, esses condicionamentos que a gente tem na nossa cabeça desde... É uma programação, né? O condicionamento é uma programação que a gente carrega na vida desde pequeno, de uma maneira subconsciente, que não faz a gente mover pra frente, pra gente ser quem a gente realmente é, ou que no caso, fazer o que a gente realmente quer fazer. Não desista, que a gente não desista, que a gente realmente não desista. Quando a gente quiser desistir, lembre-se que isso é algo do sistema do ego. Tá certo que tem coisas que na nossa vida não são pra nós, tá? Então assim, por não ser pra nós, com a conexão do Espírito Santo, do eu superior, a gente vai fluir no que a gente tem que fluir. Então o que for que seja, não desista de alcançar o que você quer alcançar, né? Se não foi com tal coisa em específico, e daí você encontrou a conexão e sentiu, nossa, não é isso mesmo pra mim. Aí você pode seguir em frente, e contanto que você esteja com uma paz interior, né? Contanto que a gente esteja em paz para seguir em frente. Porque às vezes a gente não está em paz e não estar em paz, porque realmente a gente está no equívoco do ego, da Matrix. A gente está equivocado. E é isso, né? Tem mais uma faixa, só que ela não tem letra, ela é totalmente eletrônica, ela não teve baixo nenhum, né? Contrabaixo. Só que ela se chama Synth Dreams, que significa sonhos sintéticos. Então eu acho que, no geral, só o nome dela ali, ela combina com tudo que foi falado aqui, né? Sonhos sintéticos são sonhos que não são reais, são experiências que não são reais, então que a gente vivencia através do sistema do ego, né? Pra quem quer saber mais, deixa aí suas perguntas nos comentários, né? Pra eu fazer mais vídeo também. Eu adoro conversar sobre essas coisas que eu acredito, sobre o amor, sobre a integração do nosso ser. Curte aí esse vídeo, se você gostou. Eu gostei muito de compartilhar com vocês o que o ChatGPT descreveu essas músicas desse primeiro álbum. E é isso por hoje. Eu acho que foi bastantão mesmo. Pra quem nunca posta um vídeo pra falar sobre alguma coisa aqui, esse aqui já está de bom tamanho. Dava até pra cortar, mas eu acho que eu vou deixar ele inteiro, tá? Escute o álbum nas plataformas digitais que estão por aí. Aqui no YouTube também dá pra escutar. E também se inscreva no canal pra vocês ficarem por dentro das próximas novidades que vão vir por aí, né? Até mais!